Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Dani Medeiros do Aprender a Conhecer e hoje eu queria conversar um pouquinho sobre algumas dicas de como utilizar a tesoura, principalmente quando a criança ainda não domina essa habilidade. Vem comigo? Então, pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo principalmente agora nessas atividades remotas. A gente tem visto muitas atividades utilizando tesoura e as crianças, principalmente as crianças pequenas, elas precisam aprender essa habilidade também. Não é uma habilidade que a gente já nasce com ela. A gente precisa aprender, até porque ela tem uma questão de lateralidade envolvida também, a definição da lateralidade. Então a gente sabe que tudo isso ou dificulta ou facilita o uso da tesoura. E a gente sabe que muitas vezes os pais em casa estão precisando fazer uso desse recurso, né? De que a criança recorte ou a criança tenha essa atividade em algum momento nas atividades remotas. Então, eu, com toda a minha experiência, eu queria dividir um pouquinho, compartilhar algumas dicas que eu acho que vão ajudar bastante, principalmente na aquisição dessa habilidade. A primeira dica que eu vou dar é muito simples. A gente vai escolher e vai verificar tipos de tesouras. Por quê? Porque a tesoura, hoje em dia a gente já tem no mercado, inclusive a tesoura para destro e a tesoura para canhoto. Mas se eu não tenho isso e se eu não encontrei, fui aqui na papelaria próxima à minha casa e não achei, a minha criança precisa de outros recursos para que ela possa, pelo menos, conseguir manusear esse objeto. O objeto é um objeto cortante, então a gente já sabe que precisa ser sob supervisão de um adulto. E ainda assim, criança, a tesoura é algo muito atraente. Então a criança, ela sabe, ela vai utilizar a tesoura inclusive para querer cortar muitas outras coisas que não seja aquele objeto, aquele papel, aquele instrumento que a gente está oferecendo ali para poder ela utilizar a tesoura. A gente tem muitos episódios de crianças que acabam cortando outras partes que nem deveriam, né? Cortam cabelo, cortam o próprio dedo, e aí a gente tem que ter esse cuidado. Então, a primeira tesoura que eu trouxe, essa tesoura aqui, é uma tesoura bem simples. É uma tesoura que ela não tem muito corte, é uma tesoura mesmo só para utilizar o movimento. É uma tesoura sem ponta, e aí a gente pode utilizar para recortar e para cortar, por exemplo, brincar de massinha. E aí a gente corta a massinha. Por quê? Porque o objeto, o material que a gente vai oferecer para que a criança corte, e eu falo corte no primeiro momento, porque a primeira habilidade que a gente adquire é a de cortar, e depois a gente refina para de recortar, a gente utiliza superfícies um pouco mais duras. Então eu trouxe aqui até o rolinho de papel higiênico, porque ele é um pouco mais duro. Ah, eu tenho uma caixa de papelão que chegou um produto em casa. Tira alguns pedaços, claro que você não vai pegar a caixa inteira, mas deixa a criança tentar primeiro com essa tesoura um pouco menos cortante. Tem no comércio hoje, a gente acha no mercado, essa tesoura que é toda de plástico, que ela é justamente para não oferecer esse risco do corte preciso. Ela é justamente só para o movimento. Então, ela é toda de plástico, inclusive o corte dela, ó, ela não tem. Então, essa também a gente já encontra. Lembra que eu falei da questão das crianças que são destras e as crianças que são canhotas? Ah, mas a minha criança ainda não definiu a lateralidade. Uma dica que eu vou dar também, para você perceber mais ou menos a lateralidade, você começa a ofertar o objeto. A mão que a criança for, é a mão que você vai oferecer a tesoura. Você pode observar também essa dominância lateral quando você entrega uma escova de cabelo e a criança vai ali pentear o cabelo. Então, ela vai te dar a mão que mais ou menos ela tem uma dominância, tá bom? Ah, mas a minha criança ainda pega com as duas mãos, eu quero treinar o movimento. Eu trouxe também essa tesoura aqui.
Essa tesoura, eu comprei ela num local, numa papelaria. Ela foi em média R$11. Então, ela é vendida porque ela faz esse movimento primeiro. Olha, na verdade, eu vou apertar aqui, ó, vocês vão ver. Olha, ela vai facilitar o fortalecimento do meu tônus. Então, ela faz o movimento de corte também. Ah, eu não tenho essa tesoura. Eu não encontro na minha cidade essa tesoura. Eu já vi adaptações dessa tesoura aqui. A professora retirou essa parte de metal da tesoura, pegou uma parte de carga de silicone, daquelas pistolas de silicone, pistola de cola quente, e ela derreteu as pontas, ela tirou o que era essa parte e colocou como se fosse essa daqui, com aquela tira de silicone. Então, pode ser feito assim também. Mas, ainda, a gente tem que principalmente se atentar para o que a criança vai cortar. Ofereça sempre materiais mais rígidos, mais duros, até que ela consiga fazer o movimento, tá? Então, trouxe aqui 3 tipos de tesouras, para que vocês pudessem olhar. E trouxe uma dica também muito legal, eu aprendi com uma TO, uma terapeuta ocupacional, e eu achei fantástica, porque a criança, quando ela vai recortar, vocês podem ver que ela fica com o braço assim, né? O braço alto. Então, o que eu aprendi, quero compartilhar com vocês. Eu peguei uma placa de papelão. Ah, eu não tenho essa placa, Dani. Pode utilizar uma caixa, uma tampa de sapato. Não tem problema. A criança pode, inclusive, desenhar antes, fazer uma pintura antes. É a caixa dela. Pode personalizar. E aí, quando a criança for recortar qualquer papel, a criança vai colocar essa placa aqui. Ela vai ter que segurar essa placa enquanto ela recorta. Olha a diferença. Olha aqui, o meu braço está todo encostado aqui. Então, a criança não fica, quando ela segura, a criança não fica com esse bracinho aqui pro alto. Vou fazer aqui com a caixa de sapato, para que vocês percebam, ó. Olha aqui. E o papel, num primeiro momento, você pode segurar também para que a criança recorte, não tem problema. Ou então, se não é um papel, é um rolinho, não tem problema. Mas com essa placa, mesmo que ela segure, ela vai segurar de forma adequada. Uma outra dica que eu queria compartilhar com vocês. Geralmente, a gente pega a tesoura assim, né? Enfia os 2 dedos e coloca assim. Ou você pode desenhar uma carinha de um bonequinho aqui, ou você pode pegar uma etiqueta, essa aqui eu fiz até um desenho, e pode retirar e colocar aqui, ó, na unha da criança, e falar para a criança, esse dedinho tem que ficar sempre para cima. E ó, ele fica o tempo inteiro para cima. São ajudas visuais que a gente dá para a criança, para que ela tenha uma pega melhor nessa tesoura. E aí essa habilidade de cortar venha bem definida, porque futuramente, como eu mesma falei, ela vai precisar de uma habilidade de recortar, que é um movimento mais refinado, mais fino mesmo, de coordenação motora fina. Eu espero ter ajudado. São dicas de quem vive, de quem faz dessa forma. E eu gostaria que vocês, se tiverem gostado, deixem aqui o comentário, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo e deixem seu like. É muito importante para que a gente continue fazendo esse tipo de vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!